Olá amigos e amiguchas e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é segunda-feira e vocês sabem que normalmente os vídeos aqui no canal saem aos sábados, mas por estarmos no mês da criança eu decidi fazer uma série de vídeos especiais em alusão ao mês da criança. Para quem não sabe, porque não é inscrito aqui no meu canal ou porque é desatualizado, eu sou estudante de Psicologia e tenho aqui um quadro no canal que é o Psicologando, onde eu falo de assuntos relacionados à psicologia. E este é o meu objetivo para o mês de junho, trazer diversos assuntos relacionados à psicologia em que nós falamos especificamente das crianças. Então, hoje para começar, eu estou aqui para falar da adultização das crianças angolanas. Antes de começarmos o vídeo, inscrevam-se aqui no meu canal e certifiquem-se de que o sininho das notificações está ativo para todas as notificações. Deixem um like no vídeo e compartilhem já com os vossos amigos. E agora, sem mais demoras, vamos para o tema de hoje. Hoje em dia as pessoas dizem muito que as crianças estão cada vez mais precoces, que as crianças estão muito precoces, e sim, isso é verdade. E eu acredito que só não vê a adultização das crianças angolanas quem não quer, porque isso é muito evidente. Então, para começar, o que é adultização? A adultização é o processo de querer acelerar o desenvolvimento das crianças para que elas se tornem logo adultas, ou seja, é inserir a criança no mundo adulto precocemente. E nós podemos induzir as crianças ao processo da adultização com atitudes cotidianas, como por exemplo, quando a criança faz alguma coisa errada e para que ela não volte a repetir aquele comportamento, nós dizemos que ela já não é criança nenhuma para agir daquela forma. E nós temos aqui que ter muita atenção, porque dizer que a criança já não é criança não é a forma certa de fazer com que ela entenda que aquele comportamento é errado. Muito pelo contrário, a criança pode passar a comportar-se como adulta porque ela acha que já não tem idade para comportar-se de forma X ou de forma assada, sendo que a maior parte das crianças da sua idade comportam-se daquela maneira. Um outro exemplo claro é também quando muitos pais preferem que os seus filhos fiquem em casa a jogar nos seus tablets ou assistir televisão porque elas já são crescidas demais para ficarem na rua ou no quintal a brincar com brinquedos ou com primos, irmãos, colegas, tanto faz. E atenção, eu aqui não estou a dizer que as crianças não devem ser expostas a novas tecnologias e dessa forma também poderem desenvolver novas habilidades, mas sim que as crianças precisam de estar em contato com o mundo real. As crianças precisam de estar em contato com outras crianças, com outros seres humanos. As crianças precisam de brincar porque isso faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Sim, as crianças podem e precisam de desenvolver novas habilidades com a tecnologia, mas o principal aqui é que as crianças precisam de estar inseridas no mundo real e adequado à sua idade. Nota-se que hoje é muito comum que crianças digam palavrões, que as crianças não queiram brincar com outras crianças porque elas não se encaram como crianças, tendo em conta o meio familiar onde elas estão inseridas. Elas veem-se como adultas e olham para as outras crianças como infantis. As crianças querem comportar-se como adultas e muitas vezes esse tipo de comportamento é incentivado ou aplaudido pela família por acharem aquilo bonito, por acharem aquilo uma coisa fofa, mas na verdade isso deveria ser uma coisa preocupante. Por quê? Porque isso significa que aquela criança está a pular etapas. Isso significa que as pessoas responsáveis por essa criança não têm noção do quão grave é esse tipo de comportamento. E para além da adultização, há também a erotização da criança, que tem sido uma coisa cada vez mais comum no contexto angolano. A erotização da criança é a estimulação dos impulsos sexuais de forma inadequada à idade, ao desenvolvimento, levando assim a criança a entrar de forma prematura no mundo adulto, sem ter ainda amadurecimento físico e psicológico. Atualmente há uma grande exposição das crianças angolanas a conteúdos inadequados à sua idade, desde músicas, filmes, desenhos animados, tudo que é possível. E é muito notória a escassez, para não dizer inexistência, de conteúdo infantil angolano. As crianças estão rodeadas de músicas com palavras e gestos obscenos, e hoje em dia também muitas crianças que têm o hábito de assistir novelas tanto com a família, e algumas até têm o hábito de assistir novelas sozinhas, estão cansadas de assistir algum boneco e decidem assistir novela, ou algumas não gostam mesmo de assistir bonecos e preferem assistir novelas. E por causa disso elas acabam por presenciar cenas eróticas.
Ao presenciar essas cenas, muitas tendem a imitar com outras crianças aquilo que elas viram na novela e, pior ainda, isso abre uma enorme brecha para que abusadores aproveitem-se dessa vulnerabilidade das crianças. Um outro problema é isso de querer arranjar-se namorados para as crianças. Há uma frase que eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham visto no Facebook, Instagram ou noutro sítio qualquer, que é: criança não namora nem de brincadeira, e nós precisamos de começar a levar isso a sério. Não devemos permitir que isso seja visto como uma coisa normal, porque não é. E permitir isso é deixar as crianças mais vulneráveis às más intenções de abusadores que vão usar o namoro como pretexto para abusarem dessas crianças, porque nós vemos sim que é muito comum, principalmente com meninas, que homens adultos digam que são os namorados delas, ou que quando ela crescer ele vai casar com ela e coisas do gênero, que infelizmente nas famílias angolanas são coisas vistas como normais, como comuns, e muitas das vezes as pessoas não conseguem perceber a gravidade da situação. Está mais do que na altura de nós não permitirmos que esse tipo de brincadeira continue. Um homem adulto nem a brincar de forma alguma ele deve dizer que uma criança é sua namorada, ou permitir que façam esse tipo de brincadeira envolvendo ele e uma criança. E falando da erotização, temos que falar também da sexualização do corpo das crianças. É muito comum, infelizmente, isso é muito triste, nós ouvirmos crianças que começam a ser habituadas com comentários do gênero: estás a vir bem, principalmente as meninas, já tem rabo, já estão a sair umas partes e etc. Os rapazes, esse aqui já dá, etc. São coisas do tipo que infelizmente fazem com que muitas pessoas se aproveitem da inocência, da ingenuidade das crianças para abusar delas. Por quê? Porque elas sabem que as crianças já estão habituadas a ouvir aquele tipo de coisas, elas sabem que as crianças já estão habituadas a serem vistas como adultas, e então isso muitas das vezes dificulta muito o entendimento das crianças daquilo que é uma brincadeira e daquilo que é uma coisa séria que eles devem contar aos pais. Então nós não devemos de forma alguma, vou repetir aqui mais uma vez, permitir que isso continue a ser um hábito. Crianças não namoram, nem com crianças, nem com adultos, de forma alguma. Não é brincadeira, isso não deve ser visto, encarado como uma brincadeira. Eu apresentei aqui a adultização e a erotização das crianças como um problema, mas agora, qual é a conclusão? A que conclusão é que nós chegamos? Bom, hoje em dia as crianças estão mais precoces, sim, mas isso porque as crianças estão expostas a estímulos que permitem que esses comportamentos se desenvolvam. E esses comportamentos só podem ser desenvolvidos quando as pessoas responsáveis por essas crianças não se atentam a esses estímulos que aparecem de forma indireta, ou quando essas pessoas incentivam, quando essas pessoas estimulam esse tipo de comportamentos nas crianças. Nós temos que nos atentar no quanto nós temos uma enorme escassez do conteúdo infantil angolano aqui. Nós precisamos de ter isso em atenção. Sim, existe o Panda, existe a Disney e etc. Mas as crianças não estão em casa todos os dias trancadas a assistir. As crianças vão para a escola, tem os festivais, tem as festas dos amigos, o tipo de música que são tocadas nessas festas, o tipo de música que elas ouvem na rádio quando estão a voltar para casa, seja no transporte, como turista, com os pais, tanto faz. Isso tudo influencia sim nesse processo da adultização pelo qual as crianças podem passar. Nós precisamos de entender que as crianças não têm que dançar danças com gestos obscenos ou com palavras indecentes. As crianças não têm que ofender os mais velhos, ficar a filmar, a pôr na internet e achar que isso é divertido, que isso é engraçado. As crianças não têm que ser incentivadas de forma alguma, principalmente os rapazes, porque é muito comum os rapazes serem incentivados a arranjar uma namorada. As crianças não devem de forma alguma ser incentivadas a arranjar namorados. As crianças não devem ser expostas à sexualidade de forma prematura e inadequada. Se não queremos crianças precoces, se não queremos crianças assanhadas demais para a sua idade, então temos que mudar o nosso comportamento e não contribuir para a adultização e a erotização das crianças. Não devemos contribuir para essa visão sexualizada do corpo das crianças. Então, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que se inscrevam aqui no meu canal, deixem o like neste vídeo, compartilhem com
vossos miguxos e deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam deste meu vídeo. E eu espero muito que vocês estejam aqui comigo na quarta-feira, porque estou assim a trabalhar e esta semana tem muitos vídeos. Então, mais uma vez, espero que tenham gostado. É isso. Façam uma maratona aqui pelo canal, assistam os vídeos que já estão aqui e vemo-nos no próximo vídeo, amiguchos.